Então, vou chamar de recuperação florestal, muitas pessoas conhecem como reflorestamento, é a prática de você devolver as características dos ecossistemas que foram perdidas, seja pelo desmatamento, pela mineração ou outras práticas de degradação do meio ambiente. Bom, então em que consiste essa prática da recuperação ou de restauração florestal? Tem vários métodos, né? Tem várias estratégias que vai depender do tipo de degradação que a região sofreu, que o ecossistema ali que a gente está falando, ele tenha sofrido, né? Então, por exemplo, nós temos a prática da regeneração natural, que ela pode ser deixar o ecossistema se recuperar naturalmente. Isso é uma prática que é muito usada aqui na Amazônia, que tem muito promissora, porque ela tem um custo muito baixo e se a área ela não teve uso muito intensivo, como uma pastagem mais recente, que não teve o emprego, né, de máquinas, nem de agricultura intensiva, então essa área ela vai se recuperar muito facilmente, a depender também se tem florestas ao redor, pelo processo de recuperação natural, de regeneração natural. Você pode fazer uma regeneração natural assistida, você pode fazer um plantio de mudas, o plantio através das sementes, né? E finalmente os sistemas agroflorestais. Então todas essas estratégias elas são mecanismos possíveis de serem adotados aqui na região. A Amazônia ela é reconhecida por ter uma grande quantidade de florestas, né? Então é uma região onde praticamente foi desmatado aí 18%, né? Menos que 20%. Então muitas pessoas pensam inclusive que não é necessário recuperar, restaurar, reflorestar a Amazônia, mas esse pensamento ele não tem fundamento. É importante a gente pensar na restauração florestal como um complemento à diminuição das taxas de desmatamento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que conservar a floresta, a gente tem que recuperar principalmente essas áreas que são muito degradadas. Por exemplo, aqui no Nordeste paraense, sul do Pará, essa região do Arco do Desmatamento que vai até o Acre, são todas áreas onde tem grandes áreas desmatadas. Então é importante a gente pensar na recuperação florestal que é adequada pensando na realidade de cada região aqui na Amazônia. Bom, então a área de recuperação florestal é uma prioridade dentro da Embrapa, né? Nós trabalhamos com diferentes linhas de pesquisa, são vários centros da Embrapa, de norte a sul do país que trabalham. Nós temos um grupo de trabalho em restauração florestal instalado pela diretoria da Embrapa, né? E especificamente aqui na Embrapa Amazônia Oriental, nós trabalhamos com todas as estratégias de restauração que eu comentei anteriormente. Então, nós trabalhamos desde a parte de priorização espacial, ou seja, fazendo análises onde você tem mais retorno financeiro e menos custo, né? Onde você devolve mais carbono, mais biodiversidade quando você faz a restauração. Mas nós também trabalhamos desde a análise em casas de vegetação, fazendo análise das sementes, das mudas, produção de mudas, conhecimento das espécies amazônicas, até os próprios plantios e as taxas de crescimento da regeneração natural. Esse é um desafio que não é novo, principalmente quando a gente fala de espécies nativas, né? A domesticação de espécies nativas. Então nós temos no estado do Pará, se a gente trouxer para a nossa realidade, poucas espécies que foram desenvolvidas com reflorestamento até agora. A gente tem o paricá, que foi desenvolvido ali na região de Paragominas, Dom Eliseu, Lianópolis, que teve um boom alguns anos atrás. Ele era usado muito com a finalidade de compensados, de fabricação de compensados. É um tipo de painel de madeira, né? Vocês conhecem, todo mundo, bastante usado, como você tem o MDF, o OSB, outros tipos de painéis. Nós tivemos alguns anos também, quando teve um crescimento das siderúrgicas em Marabá, o plantio de eucalipto e pinos, que é o que se produz muito em termos de Brasil, quando a gente pega a região sul e sudeste do Brasil. Então, pinos e eucalipto, que são espécies de rápido crescimento, uma utilização bastante ampla, você consegue colheitas com 5, 6 anos dessa espécie. Nós temos alguns outros plantios de mogno africano, de mogno, pouquíssima coisa de ipê, e a gente, se você pegar o leque de espécies nativas, é bastante amplo aqui, né? Nós temos jatobá, maçaranduba, frejó, cumaru,
e que ainda nós temos poucas informações sobre o plantio e cultivo dessas espécies, em nível de reflorestamento, né, de plantações. A Embrapa tem um projeto que ela desenvolve nesse sentido, né, desenvolver informação, pesquisa para plantação de espécies nativas. Inclusive a IMEX é parceira hoje, nós aderimos como parceiro desse projeto da Embrapa. A gente ainda não conhece esse estudo da UFRA, mas a gente tem interesse em conhecer. Parte dos associados da IMEX, eles trabalham com reflorestamento, e hoje nós temos uma associada, que é a TRC, por exemplo, que ela trabalha principalmente com reflorestamento. Ela possui 20 mil hectares de área plantada no Mato Grosso e está plantando 20 mil hectares no Pará. Na verdade já plantou, está chegando numa primeira fase de desbaste. O desbaste é aquela primeira etapa que você tira alguns indivíduos que já conseguem produzir madeira, uma finalidade, para que os outros consigam desenvolver mais. O último colheita é feita com 20 anos, a primeira com 5, a última com 20. Então eles vão escalonando isso para você ter uma produção contínua, né? Então hoje a realidade da IMEX, principalmente, ela é o manejo florestal sustentável. E aí eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da diferença entre reflorestamento e manejo florestal, que de forma geral a sociedade conhece muito mais reflorestamento. Quando se fala em reflorestamento, as pessoas têm mais uma informação mais completa, né? O manejo florestal sustentável, ele usa madeira da floresta nativa. Você faz um conjunto de técnicas que você faz, que se divide em pré-exploratórias, exploratórias e pós-exploratórias, para que você tenha o mínimo impacto possível na floresta. Para entender como é que funciona o manejo, assim, vamos imaginar mais ou menos... Deixa eu te mostrar aqui uma apresentação. A cada 1 hectare, a gente sempre usa esse termo, né? Os jornalistas também usam, né? Quando fala de desmatamento, 1 hectare é 100%, mais ou menos um campo de futebol, o tamanho de um campo de futebol. 1 hectare ele tem em média 400 a 800 árvores, entre jovens e maduras, dentro desse 1 hectare. A gente faz o inventário florestal, você faz o levantamento de qualidade e quantidade de espécies que tem nessa área. Dessa área de 700 espécies, 700 árvores, a gente tira 5 a 6 de 1 hectare. De cada hectare você tira 5 a 6 árvores maduras. E a retirada delas é feita com técnicas para o menor impacto possível. Derruba direcionada de árvore, planejamento de trilha de arraste. Você usa o skidder, que ele não arrasta a madeira deitada, ele levanta uma parte dela e arrasta só uma parte para diminuir o impacto no solo, né? A compactação do solo. E essas 5, 6 árvores é que você tira de cada hectare, e essa área que você explorou esse ano, você só vai voltar nela 25 anos depois. Você pega aquela área florestal, pode ser uma área privada ou pública, que é feita através das concessões florestais, e você vai fazer o chamado ciclo de corte. Cada ano você vai tirar uma parte dessa área. E ao final de 25 a 30 anos, você volta àquela primeira. O manejo prevê que você vai ter a mesma quantidade e qualidade de madeira naquela área. É possível tirar produtos e serviços da floresta, mantendo a floresta em pé. A floresta cumprindo suas funções ecológicas, ecossistêmicas. Uma floresta ela é composta de árvores jovens, médias e maduras. Seria mais ou menos, vamos imaginar o que acontece com a sociedade, né? Você tem pessoas que crescem, envelhecem, se reproduzem e morrem. Então, outras já estão crescendo ali naquele local. Aquelas mais jovens que vão continuar aquela trajetória, né? Então, com a floresta é mais ou menos igual. Você tira 5 a 6 árvores, aquelas outras 600 que estão ali, parte delas, elas vão continuar crescendo. E toda vez que você abre o que a gente chama de clareira, né? Você tem um dossel, que é aquela parte de cima da floresta, como se fosse um tapete que você olha, né? Você tira uma árvore, ela abre uma clareira, ela abre um espaço em cima, e aquelas que estão lá embaixo, elas são a regeneração natural, vai possibilitar que elas cresçam. Você tem banco de sementes, banco de plântulas. Então por que você volta 25 anos depois? Porque aquelas outras que estão lá vão ocupar aquele espaço que foi retirado. A própria natureza se regenera. Por isso que a madeira ela é considerada um recurso natural renovável. Porque você tira e outros crescem.
Então, quando você tem uma floresta adulta, ela está em equilíbrio. Aquelas que estão lá embaixo, elas estão, digamos, dormindo ali, né? No solo, no chão. Quando você abre, entra a luz. Essa luz possibilita que outras cresçam naquele espaço. Só que essa que você vai explorar daqui a 25 anos não é essa que está nascendo agora. São as adultas que continuaram lá, que você não tirou. Entendeu? Então, aqui nesse conjunto tem adultas, tem várias idades. Mas tem um outro ponto, um outro princípio que eu te diria, um outro fator que é preponderante aqui. O estado do Pará, por exemplo, ele tem 74% do seu território coberto por floresta nativa. Então, nós temos ainda uma abundância de áreas florestais. E o que acontece se eu não fizer o manejo, por exemplo? A gente tem grandes áreas de floresta na Amazônia. A Amazônia é muito grande, o estado do Pará é muito grande. A gente tem dificuldade de manter essas florestas em pé. Por quê? As pessoas vão derrubar para fazer roça, vão derrubar para especular, vão derrubar para botar gado em cima. Quando você dá uma valoração econômica para essa floresta, aumenta a chance dela continuar sendo floresta. Esse mapa aqui, ele é de uma floresta nacional, de Saracataquera, ali Oriximiná, Terra Santa. É uma das concessões florestais. Bem aqui tem um projeto de manejo florestal, 2 na verdade, que já desenvolvem desde 2010 lá. Onde está vermelho aqui no mapa, você consegue ver aqui todo esse vermelhinho, é desmatamento. Aqui é a floresta nacional e aqui o manejo florestal. Esse aqui é a mina, é a lavra de mineração que tem lá da mineração Rio do Norte, né? Que eles retiram a bauxita. Onde você não tem manejo, onde você não tem unidade de conservação, o que acontece é que as pessoas desmatam. Então, o manejo florestal, ele tem esse grande possibilidade de bloquear, ele vira um bloqueio do avanço do desmatamento. Se você pegar qualquer projeto de manejo e olhar ele de cima, você vai ver que ele freia o desmatamento, o avanço do desmatamento. Se você não tiver uma valoração econômica para essas áreas, dificilmente a gente vai ter quantidade de policial e militar suficiente para impedir que isso seja explorado. Porque são áreas muito longe, são áreas muito distantes dos centros urbanos e de extensões gigantescas. Você viaja horas dentro de uma área dessa, né? Então, o manejo florestal ele tem essa função também, de manter a floresta em pé. Então, a IMEX trabalha principalmente com exportadoras, né? Com indústrias exportadoras. Se a gente pegar o histórico de exportações de madeira no estado do Pará, ela veio em queda aí, pelo menos por uns 14, 15 anos, ali, desde 2004, ela veio em queda, veio diminuindo. Lá, nessa altura, 2004, 2006, a madeira ela era o segundo produto da balança comercial do estado do Pará. Ficava atrás apenas da mineração. Essa queda, hoje, a madeira ela fica em quarto. É o quarto produto da balança comercial. Então, ela veio diminuindo. Chegou-se a exportar 700 milhões de dólares por ano de madeira. 700, 800 milhões de dólares. Em 2016 para cá, ela se estabilizou. A gente vem acompanhando, ela tem se mantido, com pequenas variações ao longo do ano, mas ela parou de cair. Que hoje fica em torno de 200 milhões de dólares em exportação. Seria R$1 bilhão, né? Essa estabilidade do setor, a gente acredita que é pela profissionalização do setor. Então, lá antigamente, na época que falava-se de Paragobala, né, se tinha a região ali tanto a PA 150 quanto a BR-010, o longo era madeira, o céu ficava vermelho, o pessoal queimando serragem, né? Então, isso era um pouco dessa atividade desordenada, ela acontecia de forma muito espontânea. Com o tempo, as exigências legais, pressão da sociedade, pressão do mercado consumidor, essa atividade ela foi se profissionalizando. Então, o manejo florestal virou uma realidade. Hoje, as empresas trabalham principalmente com áreas certificadas, áreas de concessões florestais. E hoje a gente acredita que essa é a realidade do setor, esses 200 milhões de dólares. No entanto, o que a gente vê hoje é a possibilidade de ampliar esse mercado, porque nós temos ainda muitas áreas florestais que não foram destinadas, que ainda falta fazer plano de manejo, falta inserir plano de manejo de unidades de conservação e falta incluir nas concessões florestais. Então, existem estudos que mostram que se a gente aumentasse, hoje nós temos no estado do Pará 1,4 milhão de hectares em concessão florestal. Se a gente chegasse a 18 milhões de hectares,
a gente teria autossuficiência para o setor. A gente supriria a demanda de madeira do Estado e conseguiria até dobrar. A demanda hoje de madeira do Estado ela é em torno de 6 milhões de metros cúbicos de madeira em tora por ano. Essa é a demanda hoje nossa. Mas se a gente tivesse esse quantitativo de áreas em manejo, a gente conseguiria ter esse mesmo quantitativo ampliando ele de forma indefinida. Porque o manejo florestal prevê isso, que você use e que você volte quando ele tiver a mesma quantidade de madeira. Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Camila Azevedo, repórter aqui do Grupo Liberal. Hoje a nossa conversa é com Gustavo Luz, ele é diretor executivo do Fundo Vale. Gustavo, muito obrigada pela tua presença e pela tua participação aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente vai falar um pouco sobre as estratégias de fomento ao reflorestamento a respeito de algumas áreas aqui do Pará. E a Vale tem alguns projetos nesse sentido, né, Gustavo? Eu queria saber mais ou menos como que é esse projeto dos SAFs que a gente estava conversando. Sim, a Vale já tem um histórico de proteção no estado do Pará, né? Já protege, ajuda a conservar mais de 800 mil hectares no mosaico de Carajás, e desde 2020 lançou um compromisso voluntário, além das suas fronteiras, de recuperar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. E aí, dentro desse contexto de compromisso voluntário, uma das alternativas que a gente optou por aprofundar foi os sistemas agroflorestais, desenvolvendo novos modelos de negócios, né? E aí, por que negócios agroflorestais, né? Negócios agroflorestais é onde a gente entende que entrega a melhor combinação de impacto ambiental com impacto social. Então, é possível recuperar florestas, mas gerando renda e gerando um impacto social positivo no território. Então, essa é a origem e o foco prioritário dos projetos de SAF, onde a gente vem apoiando. Entendi. Quantas famílias são atendidas pelo projeto e também, assim, tem mais ou menos quanto que tem gerado, né, de renda para elas? Quais são os produtos que, assim, a gente pode destacar como sendo os principais dentro desse projeto? Sim, a gente vem aproveitando a vocação do estado do Pará, a gente focou muito nos sistemas agroflorestais com foco cacau como uma espécie-chave, né? No estado do Pará é possível fazer recuperação de reserva legal, por exemplo, com cacau. Então, daí vem a nossa intenção de já aproveitar a vocação territorial do estado e aprofundar. Então, a gente tem um alvo de recuperar algo em torno de 20 mil hectares por meio desses sistemas agroflorestais até 2030, né? Isso daria algo em torno de umas 60 mil toneladas por ano e mais ou menos 2 mil produtores beneficiados com esse arranjo, tá? Então, acho que esse é o tamanho da escala e do desafio que está sendo proposto, e a grande diferencial dos sistemas agroflorestais é que eles combinam espécies de ciclo mais longo com espécies de ciclo mais curto. Então, esse é o grande desafio para a restauração florestal, né? Então, você esperar longo período até ter uma receita financeira. E aí, por meio de sistemas agroflorestais, junto com o cacau, que tem um ciclo médio, também há espécies de ciclo curto, como mandioca, banana, e essas espécies são capazes de gerar renda já para os produtores e para os parceiros já no início do ciclo. Então, aqui que é a grande diferença de atratividade para que o produtor tenha interesse, né, nos sistemas agroflorestais como uma forma de recuperar suas espécies. Sim, a gente tem, a Vale tem todo um espectro de apoio a projetos, né? Desde projetos que são feitos via Fundação Vale, via outras áreas da Vale que suportam a geração de renda para pequenas comunidades, até esses projetos que a gente está comentando aqui como a Belterra. Então, a Belterra é um negócio por si só, então Belterra, tem que ter retorno financeiro junto com os impactos sociais, né? Isso que a gente denomina de negócios de impacto, né? Então, o papel da Vale é um papel fomentador. Então, vai desenvolver esse negócio e toda a receita gerada por esse negócio tem uma relação do próprio negócio. Então, a Belterra, em particular, ela tem vários projetos que são de parcerias rurais. Então, tanto o negócio Belterra como o parceiro rural compartilham custos e receitas do projeto. Mas nada desse retorno financeiro e nenhum tipo de benefício econômico volta para a Vale. O recurso da Vale é realmente voluntário e de suporte, por a gente entender que é um território onde a gente pode contribuir socialmente, positivamente, né, com essas atividades. Então, o nosso foco é
desenvolver negócios que possam entregar essa recuperação. Aí aqui eu até aprofundo um pouco mais, assim, porque qual que é um grande desafio, qual que é o desafio onde que a gente está enfrentando, né? Porque hoje você tem várias atividades que são degradantes que têm um benefício econômico muito alto. Então é por isso é importante se desenvolver uma solução que tenha um impacto social e ambiental, mas na mesma escala econômica, porque aí quem vive da floresta, quem ajuda, vai ter um incentivo maior a fazer uma atividade mais sustentável, né? E aí, a partir daí, você consegue reverter o quadro de desmatamento e degradação. Então, a lógica de a gente apoiar modelos econômicos é pela sustentabilidade no território. Porque muitas vezes projetos que têm um cunho muito temporário, uma vez que acaba o recurso do projeto, o quadro de degradação volta ao estágio original. Por meio de negócios como esse da Belterra, é possível você desenvolver uma cadeia, e aí mesmo sem apoio financeiro da Vale no futuro, essa cadeia, estando estruturada, ela continua gerando benefício para quem ajuda a proteger a floresta. Então, o nosso olhar de negócio, ele tem o objetivo finalístico de gerar um impacto no território, um impacto sustentável no território, né?